Boa noite, doutores, doutoras, internautas. Boa noite, nossos ilustres presidentes regionais, nossos suplentes, nossos queridos internautas que sempre nos acompanham todas as nossas lives da semana. Queremos saudar também a todos os nossos espectadores internautas que nos acompanham também pelo canal da ANB. Iniciando essa transmissão de hoje, temos a participação especial do Dr. Nelson Cipriani, o presidente da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito da Seccional do Estado do Paraná, e seu primeiro suplente, Dr. Carlos Nogueira. Queremos dar as boas-vindas a ambos. E a doutora Leonice não se fala, né? Além de ser a nossa vice-presidente, também é presidente da ANB do Estado de São Paulo. Queremos inicialmente dar as boas-vindas e vamos começar pelo doutor Nelson Cipriani, que está sendo reconduzido ao cargo já pela segunda gestão 2021-2025. Boa noite, doutor Nelson. Boa noite, doutor Carlos, nosso mestre aí, na frente da ANB. Doutora Leonice, boa noite, doutor Carlos, o Nogueira, né? Meu primeiro suplente. E é um prazer estar aqui, né? Uma honra estar participando dessa live. Fui convidado outras vezes pelo nosso mestre, Dr. Carlos aí, Schneider, mas nem sempre deu certo e hoje estamos aí debutando, né, nessa live. Esperamos levar alguns conhecimentos aí àqueles que nos assistem. Perfeito. O doutor já está na ANB há quanto tempo, doutor Nelson? Eu vou para o segundo mandato agora, né, doutor Isso. Carlos? Beleza. Desde o início, faz por merecer, né? Faz por merecer. E vamos tentar aí ver se, junto agora aí, ombreando com o doutor Nogueira, vamos ver se a gente leva a conhecimento a todos os bacharéis aqui do Paraná. Beleza. Com certeza. Doutor Carlos Nogueira, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a essa sua estreia aqui na ANB. Boa noite, doutor Carlos Schneider. Boa noite, doutora Leão. Boa noite, doutor Nelson. É um prazer imenso, tá, estar aqui fazendo essa live com os senhores e com a nossa digníssima dama, entendeu? O qual eu já venho acompanhando a ANB, que é a antiga MDB, né, há muitos anos, e hoje, graças a Deus, fui convidado pelo doutor Carlos e doutor Nelson para fazer parte dessa grande família. Está sendo uma honra enorme. Espero que possamos levar, não só aqui no Paraná, tá, para com os outros colegas também, o nosso conhecimento, a nossa solidariedade, no que for necessário e que estiver ao nosso alcance, nós vamos conseguir sim vencer essa batalha. Temos que derrubar esse monstro, né, doutor? Com certeza. Boa noite, doutora Leonice, essa grande guerreira. Como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite, presidente da Nacional, doutor Carlos Schneider, doutor Nelson, presidente ANB Paraná, doutor Carlos Nogueira, seja bem-vindo à família ANB, advogados e advogadas da Lei Maior e a todos os nossos doutores e doutoras ANB aqui presente e aos que não estão presentes também. Maravilha. Gente, hoje nós estamos iniciando uma nova etapa em relação à ANB visual. A ANB está começando a criar corpo internacional e principalmente dentro do nosso Brasil, nós estamos criando mecanismos de visualização e de marketing, justamente porque nós precisamos encontrar eco nos mais longínquos recantos para atrair também os jovens, né? Que assim como nós estamos aqui lutando pelo fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil e todas as injustiças desta excrescência decorrente e trazer para que eles também se somem, né, a essa atividade que é buscar o restabelecimento da lei e da ordem em nosso país. Hoje nós vamos trazer um fato muito curioso. A ANB está já há muito tempo, a doutora Leonice até pode entrar com um pouco mais de detalhes, com relação à Lei 12.605, que foi uma lei aprovada a partir da edição
do projeto de lei 6383, que nasceu lá no Senado Federal, que foi uma proposta, na época, do deputado Paulo Maluf, que estabelecia que era a determinação para que as universidades, faculdades e campos usassem o emprego obrigatório da flexão de gênero ao nomear a profissão e grau nos diplomas de graduação. Pois bem, o que chama atenção nesse PL, que é 6383, que depois dá origem à Lei 12.605, ele poderia, em síntese, da maneira como foi elaborado, poderia encontrar algumas resistências legislativas e legais já em curso. Mas veja que o voto do relator, que foi o Paulo Maluf, por incrível que possa parecer, ele disse no seu relatório: ao analisar a proposição, verifico que atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União, no que diz respeito ao artigo 22, inciso 1, e à iniciativa do Poder Legislativo, conforme a Constituição Federal, no artigo 61, não ocorrendo, pois, vício constitucional. Esse é o primeiro ponto que me parece que não conflita com qualquer outro tipo de lei. Igualmente, no aspecto material, aí que está outro detalhe importante. E a materialidade da lei foi analisada no âmbito da CCJ, né? Igualmente, no aspecto material da lei, não está em conflito com quaisquer princípios ou normas constitucionais, apresentando-se assim livre de eivas de invalidade. Lado outro, no que se refere à juridicidade, merece aprovação por estar de acordo com os princípios gerais do direito e adequadas à legislação infraconstitucional. E, ao fim, registro que a técnica legislativa e redacional empregada no projeto de lei observa os ditames da Lei Complementar 95 de 98, alterado pela Lei Complementar número 107 de 2001, que disciplina o processo de elaboração de leis. Face ao exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e da boa técnica redacional e legislativa do projeto 6383 de 2009, que deu origem à Lei 12.605. Por que nós, a ANB, sempre busca os fundamentos de um projeto de lei, que depois, quando convertido em lei, por que a ANB busca essas informações? Porque elas são a base de entendimento. Por que o legislador se preocupou tanto em trazer à luz do conhecimento uma legislação que exigia para que as universidades, as faculdades e os campos emitissem os seus respectivos diplomas, contendo a flexão de gênero, profissão e grau. Isso está disposto no artigo 1º do referido diploma legal. Esta lei tem um vício. Ela tem um vício na ementa da lei. Porque na ementa da lei, e isso já vem lá da CCJ, na ementa da lei fala em atribuir, como diz, determinar o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas. Isso está na ementa. Porém, a ementa deveria guardar pertinência íntima com o artigo 1º. O que vale é o corpo da lei e não a ementa da lei. Então, quando se fala de que a flexão utilizada aqui para nomear profissão e grau, a ementa diz profissão e ou grau. Entendeu? E isso que nós precisamos agora estabelecer, que a lei precisa ser cumprida no seu corpo de texto. E isso nós levamos na semana passada e na semana retrasada a conhecimento do presidente da República, para que ele exigisse, ou ao menos levasse a conhecimento do ministro de Estado da Educação, por que essa lei não está em curso. Veja que ela cumpriu todo um ritual, toda uma técnica legislativa constitucionalmente revestida, e ela deveria de estar em curso, e não está. E isso nós achamos estranho. E por que eles não, se não tem conflito com qualquer tipo de norma, qualquer tipo de materialidade de lei em curso, qual a razão de tanta resistência de colocar em prática para que as universidades, faculdades e campos realmente emitam seus diplomas contendo a flexão de gênero do formado, né, masculino e feminino,
a profissão e o grau. E isso foi levado ao presidente da República, na condição de chefe de Estado, e não como chefe do Poder Executivo. E também nós questionamos muito essa questão junto ao MEC, que a doutora Leonice, inclusive, nos acompanhou em outras oportunidades, especificamente lá em 29 de maio de 2019, quando nós tivemos uma reunião presencial com o chefe do gabinete do ministro Abraham Weintraub, né, para que ele tomasse a iniciativa de regulamentar esse ato normativo a fim de que a lei fosse cumprida. Na época, quem era o responsável pela parte da educação superior era o senhor Ataídes, eu até tenho o nome dele aqui, Ataídes Alves, né? Ele era secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior. E o que é curioso é que ele deu parecer favorável à causa pleiteada pela ANB. 15 dias depois ele foi demitido. Isso não é estranho? Né? Então, nós não podemos nos submeter à vontade e os caprichos de quem não quer que esse país respeite leis. Né? Não é isso, doutora Leonice? Com certeza. E fora, depois desse episódio, que o senhor Ataídes foi afastado, eles deram aquela justificativa que ele estaria com problema de saúde, que ele iria retornar, mas na realidade nós sabemos que não foi isso que aconteceu, né? E ele havia, inclusive, pedido que a ANB levasse a ele, inclusive, o dossiê, com toda a situação que envolve a OAB. O que nós sabemos aí é que essa lei ela não é cumprida apenas para os advogados e advogados, diploma em direito, e para os contadores. Para os demais, ela é cumprida. Então, como é que você pode ter uma lei que se cumpre para uns e não se cumpre para outros? E avançando, este ano também, nós tivemos uma reunião, né, doutor Carlos, com a executiva em abril do MEC, Sim. Na qual eles disseram foi uma reunião virtual. Isso, virtual, na qual nós gravamos essa reunião. Exatamente. Nós gravamos esta reunião, para depois dizer, não houve a reunião. Houve a reunião com a executiva do MEC. E eles disseram que... Inclusive foi dito nessa reunião de que se a lei federal deve ser cumprida. Exatamente. Se a lei ela foi sancionada, ela não está sendo cumprida, é um crime. E houve até o parecer de um dos que estavam participantes da executiva, que realmente ele falou, se a lei foi sancionada, tem que ser cumprida, se não está cumprida, é crime. Ele concordou conosco. Sim, inclusive, sim. O que aconteceu? Aí eles disseram que não tinha o expediente que havia sido protocolado presencial no dia 29 de maio de 2019 e pediu que a ANB mandasse todo o expediente novamente, inclusive os indeferimentos das instituições de ensino que não estavam emitindo os diplomas contendo a profissão, gênero e grau. E isso foi feito. Eles demoraram, acho que em julho, né, doutor Carlos, que eles deram uma devolutiva, fundamentando com parecer de lá de trás, na qual não passou nem pelo gabinete do ministro. Milton Ribeiro. Você entendeu? Aí a ANB mandou novamente uma devolutiva para eles, até informando que seria feita uma denúncia. Contestando, inclusive contestando. Nós, nesse ponto, prezados internautas e convidados de sala do estúdio, a ANB contestou o parecer do MEC, porque ele se baseou pela ementa da lei e não pelo artigo da lei. E isso não tem amparo quando a lei a ser votada, e quando a lei foi votada, ela foi votada pelo dispositivo do artigo 1º e do artigo 2º. Eu estou de máscara por circunstâncias, hoje não... eu não gostaria, mas o ambiente aqui exigiu. Então, perdoe-me as pessoas que
Acho que eu estou meio que exagerando, mas foi uma imposição aqui do ambiente da lateral aqui. Então, de maneiras que nós não temos dúvida de que a lei está sendo desrespeitada. O presidente da República já notificou não só o Ministério da Educação, mas também o Ministério do Trabalho, da Previdência Social e o Ministério da Economia. Então, a meu juízo, penso, salvo o melhor juízo, nós não temos dúvida que as vias ordinárias foram esgotadas e agora temos que fazer com que o chefe de Estado se valha do seu poder de chefe de Estado e atropele essa horda de saqueadores e deturpadores do direito em nosso país. Então, o que nós precisamos hoje é fazer com que essa lei seja cumprida. E esta é a base, a Lei 12.605, mais combinado com o artigo 5º, inciso 13, artigo 43, 48 da Lei 9.9394, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, e mais o artigo 1º e 2º da Lei 12.605, ampara todos esses dispositivos legais, e mais a conclusão do parecer técnico número 392 do MEC, né, que estabelece de que os conselhos de classe não podem impor restrições como está acontecendo no Brasil. E nesse diapasão, os conselhos de classe já perderam há muito tempo a sua natureza de fiscalizar as profissões. Porque nos dias atuais, a internet aproxima os usuários dos serviços técnicos profissionais da administração pública federal, notadamente ao Ministério da Justiça, no caso do Direito, ao Ministério da Educação, no caso das faculdades, né, do ensino do modo geral, no caso da medicina, né? Então nós temos os contatos, os meios físicos, elementos físicos e eletrônicos necessários para formular determinadas denúncias aos órgãos competentes. Os conselhos de classe se apoderaram das profissões. Eles simplesmente tomaram para si os termos dos cursos, por exemplo, de contabilidade, da advocacia, da odontologia, menos da medicina. A medicina não entrou nesse particular. Então, percebe-se de consolar clareza de que, de fato, a Lei 12.605 precisa e deve ser utilizada e deve ser posta em prática, a fim de que todos os diplomas sejam emitidos ou remitidos, aqueles que já foram emitidos sejam remitidos, contendo a flexão de gênero, a profissão e o grau. Aí vem a pergunta, alguém diria assim, mas o direito não forma advogados. Forma o quê? Padeiro, cara pálida? Né? Forma motorista de Uber? Isso é uma idiotização tão grande. Aí eles vêm com uma outra retórica, dizendo, não, mas ele pode formar juiz, pode formar procurador, pode formar desembargador, entre outras tantas. Mas isso, gente, até delegado de polícia federal, delegado de polícia estadual. Mas, gente, isto não é profissão, isto é cargo público. E quando você deixa o cargo de inspetor ou de delegado de polícia, você deixa o cargo público e você volta para a graduação, que foi a sua formação necessária, prova de formação. Ele é uma prova forjada de um teste de conhecimento forjado, ridículo, né? Que muitas é o próprio Silvio de Sálvio Venosa, um grande jurista brasileiro, que já disse outrora que se ele fizesse o exame da OAB, não passaria. Então, estamos realmente diante de uma grave e séria situação que envolve não só a Ordem dos Advogados do Brasil, mas essa já criou metástase lá no setor de contabilidade, no curso de contabilidade, e agora estão querendo expandir esta metástase para outros órgãos da administração pública. Portanto, aqui estamos, a ANB está mais uma vez resgatando a dignidade das pessoas, de um modo geral, que se formaram durante anos e não podem trabalhar por conta dessa exigência. E mais um detalhe que nós gostaríamos aqui denunciar.
E aqui a ANB, mais uma vez, está se utilizando das ferramentas que são colocadas à disposição. A ANB fez uma consulta ao Sindicato dos Professores Universitários Particulares para se manifestar a respeito da acusação da Ordem dos Advogados do Brasil, que disse, certa feita, de que os alunos fazem de conta que estudam, os professores faziam de conta que ensinavam e as faculdades faziam de conta que formavam profissionais. E o sindicato simplesmente silenciou. Não disse absolutamente nada, não respondeu a nada. Quer dizer, é trágico se não fosse cômico. Então, mais uma vez, a ANB está exteriorizando um grave problema de nível universitário. E mais agora, porque as faculdades, as universidades e os campos silenciam diante de que eles são formados à base do facão, como se diz bem na gíria chula, né? E eles não reagem e não contestam as acusações. O que estaria por trás de tudo isso? Então, quem é a vítima de todo esse sistema? Quem dá aula ou quem paga essa faculdade e recebe uma educação e uma base de conhecimento dos profissionais inscritos naqueles órgãos dos conselhos de classe, que, a meu juízo, criam toda essa celeuma para manter acorrentados os formados dentro das faculdades com uma lavagem cerebral aos seus órgãos e conselhos de classe. Não é isso, doutora Léo? Mesma pergunta. Se a partir de 1994 não se forma mais advogados, e aqueles inscritos antes de 1994 se formaram no quê? Esse que é o grande problema, porque a Lei 12.4215, que era o estatuto anterior da advocacia, né, ela tinha uma relação direta com a admissibilidade daqueles que fizeram um estágio supervisionado nas escolas, estavam aptos ao exercício da profissão, uma vez sendo portadores do diploma. E outro detalhe, a Lei 8.906, se ela tivesse validade, ela teria que ter obrigatoriamente, se ela tivesse criado a OAB, naquele artigo, a partir do artigo 44 em diante, se ela tivesse criado a OAB, ela teria que dizer assim, fica criado a Ordem dos Advogados do Brasil, etc, etc, etc. Então, como forma de estabelecer o primado do princípio da criação, e não isso que está aí é uma verdadeira esculhambação, como se diz na gíria popular. Veja bem, ela tanto não recriou a OAB por esse estatuto disciplinar que revoga o 4.205/63, ela já é um nate-morto de um morto, porque o 4.205/63, ele é um acessório do principal 19.408. E o que doutora, a OAB faz? Ela traz até hoje... Doutora, a doutora Neide Rodrigues, ela está dizendo, diante de tantas provas, o que falta? Mas é exatamente isso. Foram esgotadas todas as vias. Nenhum órgão, nem o Senado, nem a Câmara, nem o Judiciário deram as respostas. E quando a lei e a ordem são vilipendiadas, a quem compete restabelecer esse primado? Ao chefe de Estado, ao chefe da nação. E a OAB... Travou o seu áudio, doutor. Doutor Carlos. Travou. Então, dando continuidade, a quem cabe, a quem compete, é o chefe de Estado. Foi isso que a ANB fez agora, no dia 8 de setembro, entrando com a ação, com uma petição, direito de petição, ao chefe de Estado. E é isso que nós estamos aguardando, porque ele se encontra em sigilo. Até mesmo para a ANB. Me fizeram uma pergunta ontem na plataforma da ANB do Telegram, o doutor, que nós sabíamos, né, da posição. Não, ele se encontra em sigilo até mesmo para a ANB, por uma questão de segurança, né?
eu acredito que realmente ela tem que se manter em sigilo e não pode ser dado nenhum provimento parcial. Nós acreditamos que, com certeza, o chefe de Estado ele vai dar uma resposta a todos os profissionais advogados e advogadas impedidos ao exercício profissional. É uma das razões que a ANB está trabalhando com a nossa identidade nacional de filiados à ANB neste momento, mas que em breve ela será, sim, uma identidade funcional. A mesma atribuição que existe hoje dessa outra entidade. É uma carteira de identidade aonde você apresenta, quando você está em uma audiência, você apresenta a tua identidade, né, ao assistente do juiz, um exemplo, é uma identidade funcional de inscrito. Não é uma certificação para você poder peticionar, isso daí é um outro procedimento. Doutora, me permita a palavra, por gentileza. Quando nós adentramos a faculdade, os professores, eles nos intitulam como doutores. Doutores. Vocês vão sair daqui, doutores, vocês vão aprender, tal. E quem, por exemplo, eu sou pós-graduado em ciências criminais. Para que serve o título, então, se eu continuo bacharel? Eu sou um bacharel em direito, pós-graduado e, ao mesmo tempo, não sou doutor? Não sou. Mas, doutor Carlos, doutor Nogueira, me diz uma coisa. O juiz, ele é o quê? Ele não deixa de ser um bacharel em direito, porque ele estudou... Qual é o requisito para ele chegar à função do concurso público para ser o juiz? Não formado é em direito. Curso de direito. Sim. Exatamente. Você não tem como você pegar um economista, um administrador, sei lá, pedagogo, engenheiro, e colocar numa função de juiz. O requisito é o diploma, que é reconhecido pelo MEC. Aquele mesmo diploma, é repetitivo isso, mas tem que se dizer. O primeiro diploma expedido pelo MEC do curso de Ciências Jurídicas Sociais, que assim era chamado lá atrás, o 001. O que estava escrito lá? Estava escrito advogado? Não estava. Não. E não foi um requisito. Na verdade, doutora, os diplomas antigos eram formados em ciências jurídicas e sociais. Exatamente. E só mudou o nome, doutor Carlos. Por quê? Porque o bacharelado em direito, ele forma em ciências jurídicas e sociais. Ele forma um jurista. Perfeito, ele forma um advogado, ele forma um jurista que conhece as leis. Por isso, ele não forma, por isso o curso de direito forma advogado, e não forma motorista de Uber, de caminhão, de qualquer padeira. Aí nós nos defrontamos com essa aberração no mundo jurídico a partir de 1994, com a lei, com a fraude 2398 do PL e da 8906, que diz lá que para você ser advogado, você tem que passar pelo crivo de um exame de ordem, por provimento. O que é exame de ordem? Alguém pode definir o que é um exame? Segundo... Eu conheço exame lá do laboratório. Eu vou lá, eu faço um exame de sangue, né? Um hemograma. Agora, o que é exame? Cadê essa lei de exame? Alguém pode apresentar essa lei de exame? Pergunta-se outrora, em 94, eles faziam, antes de 94, eles faziam o exame? Não, porque a 4215/63, você era avaliado enquanto acadêmico, aí você era facultativo você fazer o seu estágio probatório no escritório inscrito à OAB. Do 4º e 5º anos, dos 2 últimos anos, você fazia o estágio, e outra, muitos receberam a carteira definitiva de advogado na própria instituição de ensino. Na verdade, você ia fazer no núcleo jurídico da faculdade. Doutora, na verdade, a Lei 4.215, ela estabeleceu um... Travou o áudio novamente. Travou. É o sinal lá.
A minha aqui já caiu 3 vezes também. Doutora, enquanto está se estabilizando o sinal do doutor Schneider, a questão do estágio, né? Hoje, muitas faculdades colocam uma determinada matéria que é justamente para o quê? Para o acadêmico, naquele momento, aprender a fazer petições, encaminhar, dentro até mesmo órgão público, tá? Que direciona diversas pessoas, coisas simples, não são complexas, mas é passada por uma supervisão. Supervisão essa que professores tarimbados dão aquela autonomia e dizem assim, você passou no estágio. E o porquê que hoje, mesmo passando por estágio, tá, se faz obrigação do exame da ordem, se lá atrás, não havia exame e sequer, digamos assim, tinha o estágio. Que hoje nós estamos obrigados, ou éramos obrigados. E naquele tempo lá, será que realmente existia? Não, existia. Existia, doutor Nogueira. Existia um núcleo jurídico que, inclusive, era avaliado pela própria banca da OAB, dentro das instituições de ensino, tá? Existia um núcleo jurídico, até mesmo quando eu me formei, existia um núcleo jurídico dentro da instituição, mas era facultativo, inclusive, você fazer a inscrição de estagiário e pegar a declaração de um escritório que era inscrito à OAB e fazer o teu estágio e apresentar teu estágio. Fora isso, nós tivemos também o famoso termo de conclusão de curso, que na qual eu tive a banca examinadora, que na minha banca tinha lá os membros da OAB. E eu apresentei o meu TCC, meu termo de conclusão ali, e ali eu fui aprovada no meu termo de conclusão, fora o estágio que eu já tinha feito. Aí, quando você sai de lá, você é obrigado a fazer um exame, se você já foi avaliado enquanto acadêmico, porque por isso que eu digo... Que nem qualifica, né? Que nem qualifica. Mas não qualifica ninguém, porque quem te qualifica é o mercado. Porque se te qualificasse, nós não tínhamos tantos profissionais com essa inscrição aí fora, que muitos, sem essa inscrição, estão fazendo serviços para eles, porque eles não sabem fazer. Justamente. Eles não sabem. Eu falo isso com conhecimento. Não sabem. O Bolsonaro, né? Boy de luxo, né? Os bacharéis são os boys de luxo, para palavras dos advogados que fazem todos, nós que fazemos todo o serviço, eles simplesmente assinam e têm o louvor de tudo, né? Essa fala, só relembrando aí, essa fala, esse termo, que os advogados, eles se tornaram boys de lixo de escritório de advocacia, foi num expediente que a ANB entregou em mãos. Eu tenho a foto aqui do doutor Carlos entregando em mãos esse expediente na mão do presidente. Na época, era um deputado federal. Lá em 2014, foi isso, doutor Carlos? Foi em 2014. Legal. Muito bom. O doutor Carlos entregou. E essa fala estava lá. E ele carregou isso. Até mesmo recentemente para cá. Aí depois de eleito, ele ainda usa essa frase. Sim. Que os advogados se tornaram boys de luxo de escritório de advocacia. Por quê? Por quê? Porque os advogados não inscritos a essa entidade fazem todo o trabalho, só que na hora de levar o louros, quem vai levar, quem que é? Aquele inscrito. O inscrito leva o louros. É um aparelhamento sem proceder. Não dá mais, não tem como mais engolir isso. Não tem como, porque se advogado inscrito antes de 1994, no seu diploma não está escrito advogado. Lei foi sancionada para ser cumprida. Eu sempre digo isso daí, não cumpriu é crime. A 12.605 é crime, não está sendo cumprida. Porém... Isso está na lei 1079 de 1950. Então, estava na lei. Aí o que acontece? Aqueles inscritos antes de 1994, está escrito lá,
ciências jurídicas sociais, ou bacharel em direito, eles são advogados. Por quê? Porque eles se inscreveram nessa instituição e não existia nenhuma Doutor Nelson, reserva de mercado, não existia nenhuma lei que está sob júdice aí, entendeu? Essa lei. E aí eles se tornaram advogados, agora os demais advogados. Agora me diz uma coisa, esses advogados se inscreveram, vamos falar nos advogados da mais alta corte, com essas decisões que estão sendo assim umas aberrações, qualifica quem? Nada. Qualifica quem? doutor Nelson. Doutor Nelson, a palavra é sua, doutor. Está travando bastante o sinal aqui, doutor, principalmente quando a doutora Léo está falando. Está cortando bastante o sinal dela, pelo menos para mim. Tá? Então, eu posso ter perdido bastante coisas aí que foram comentadas. Tá? É o seguinte, não existe crime. Não tem lei, não existe. Agora O problema está com o doutor Nelson, hein? É o sinal dele. O seu sinal tá caindo e voltando. Nós de volta, fomos. Então... Está oscilando o sinal dele. Tá. Aqui o WCW, advogados, WC Advogados, conheço vários advogados inscritos na OAB que não têm nenhuma qualificação para o mercado de trabalho. Isso não é novidade. Né? Exatamente. Exatamente. E todos nós sabemos que tem muita gente que sai com a carteira e pega o bacharel em direito muito melhor qualificado e ele presta a sua carteira para que ele possa trabalhar com ele e faz todas as peças processuais, movimentação processual, como é de praxe no mundo do direito. Então os caras vão lá, fazem a prova, decoram um monte de exames, e aí o que acontece é essa selvageria toda. Quem tem competência para trabalhar não pode, e quem não tem, teve sorte de passar num exame maldito aí que acabou conseguindo a carteira. Naquele ponto, Carlos, infelizmente é assim. Quem seleciona o bom profissional é o mercado. Não tem essa. É o mercado quem vai selecionar o bom profissional daqueles que não é bom profissional. Tá? Não existe. O doutor Antônio Carlos, o nosso presidente da ANB do Rio de Janeiro, ele diz: eu presto serviço para vários advogados que mal sabem redigir uma petição, recursos ou embargos, e se dizem advogados. Essa é a realidade que nós acabamos de citar aqui. Sim, né? com certeza. Então, as pessoas qualificadas estão fora do mercado de trabalho como não sendo qualificadas. E aqueles que tiveram a sorte, não está se colocando aqui que deveriam ou não advogar. Não é isso, não. Porque se tu tem o diploma, tu está, teoricamente, habilitado ao exercício profissional. A prova, como diz lá no artigo 5º, inciso 13, né, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. A prova não é qualificativa. A prova é uma reserva de mercado que nada mais é do que um caça-níquel para engordar os caixas de uma instituição que esqueceu de sua principal função, que é fiscalizar o exercício da profissão e não criar impasses, empecilhos para que as pessoas legalmente portadoras do diploma entrem no mercado de trabalho. Então, isso nós não podemos mais permitir. E o próprio presidente da República já disse várias vezes: se dependesse de mim, essa carteira já não existiria mais. Mas nós sabemos o que está... E nós não estamos apenas enfrentando o problema de um exame, gente. Nós estamos enfrentando o problema de um sistema. E ademais também, né, doutor Carlos, há de conver. A lei que diz lá no inciso 13 que estabelecer é a lei de diretrizes e bases educacionais. Está lá no artigo 43 do curso superior e está lá no 48 que ele forma profissionais. Não é qualificados, né? O doutor Alexandre Bezerril, o doutor Alexandre é da Paraíba, da terra da nossa querida doutora Alcione e do nosso querido doutor Cláudio Marinho.
com quem tive a honra de conversar quando estive semana retrasada na Paraíba, e ele está dizendo aqui, muito, diga o presidente, sou contra o exame. Se é interesse do governo, se cobre do Congresso a aprovação do PL 832, do José Medeiros. Em realidade, isso não adianta mais nada. Não tem PL que vai passar, nem do Medeiros, nem do próprio presidente Bolsonaro, e muito menos do Eduardo Cunha, do PL 2154, e muito menos aqueles PLs que foram criados lá no Senado. Ali existe... ali existe um organismo, uma KGB da OAB dentro do Congresso Nacional, que não tem um gabinete, que não tem um advogado filiado à OAB. Não tem um. Então isso cria realmente uma resistência, inclusive no próprio gabinete presidencial tem os filtros que eles impõem. Até para você chegar numa autoridade, eles te colocam os filtros. Então isso nós não podemos mais. A mesma coisa diz, por exemplo, o Jamison Safira. A última aberração foi o assassinato cometido pelo advogado criminalista baiano, que supostamente assassinou a namorada em pouco tempo. Fazia parte da OAB da Bahia. Pois é. Aí eles falam em ilibada conduta moral, né? Tá aí, ó. Esse é o quadro daquela gente lá. Nós não queremos entrar aqui. Esse é um dos, né, doutor Carlos? Um dos advogados que cometeu essa atrocidade. E, ademais, há de se dizer o seguinte, o presidente, vamos voltar ali que o doutor Alexandre Bezerril acabou de colocar, que ele sempre se pautou ser contra o exame de ordem, e eu vou voltar no que nós falamos da outra vez. Ele disse isso dentro da Casa Legislativa, quando ele era deputado federal. Não é prerrogativa do presidente da República, a lei em vigência, interferir dentro do legislativo ou do judiciário que seja. Cada um dentro da sua competência. Por isso que esgotado, esses recursos da ANB esgotados, né, em termos, porque ainda a ANB ainda vai promover uma DIN lá dentro daquele STF, entendeu? Foi a ação ao chefe, direcionada ao chefe do Estado. Ao chefe do Estado. O chefe do Estado, quando a lei e a ordem não estão sendo cumpridas, ele vai instituir a lei e a ordem. O doutor Elisafá Luz Vasconcelos, o nosso querido primeiro suplente da ANB de Tocantins, ele diz aqui, se o presidente não fizer nada por todos, os impedidos de trabalhar e ganhar o pão de cada dia, não terá apoio popular e encerrará seu mandato de forma melancólica. Eu até vou aqui abrir um parênteses, não é essa leitura que nós fizemos, meu querido doutor Elisafá. Eu sei a expectativa que todo mundo tem no presidente de dar um canetaço, mas as coisas não funcionam assim. É preciso ter um rito, por isso que a ANB está trabalhando de forma correta, fazendo uso do artigo 5º da Constituição Federal em todos os seus versículos, em todos os seus incisos, e não só em apenas um ou outro. Mas aquilo que está em curso, que nós não vamos entrar aqui no mérito hoje, porque não é o objeto da nossa live de hoje, nós queremos simplesmente dizer que estamos com grande expectativa de que não o presidente da República como chefe do Poder Executivo, mas temos uma grande expectativa como chefe de Estado ele tomar uma decisão, e uma decisão que acabe não só com a questão do exame, mas com toda a estrutura viciada, corroída, com essa osteoporose da República Federativa do Brasil que está tomado dessa doença. Então nós precisamos ter um pouco de cautela, um pouco de paciência. O que levou 30 anos não se desmonta em 2 ou 3, né? Isso é preciso ter uma paciência e acreditar no nosso presidente. Exatamente. Eu vou complementar, doutor Carlos, haja vista o episódio recente, né, que ocorreu lá na Espanha, né? E lá foi o nome dessa entidade vinculada. E trouxe à baila novamente quem? O famoso Foro de São Paulo. São advogados e advogadas e está na hora de aprender a analisar as coisas, largar a questão partidária e analisar de forma que não somente nós, enquanto advogados e advogadas impedidos no nosso exercício profissional,
mas uma nação brasileira está num risco eminente com esse aparelhamento que, infelizmente, se instalou dentro do nosso país. E o presidente, ele é vítima de narrativas 24 horas. Então, não é questão de estar defendendo o presidente. E vou dizer mais, esse negócio, por exemplo, assim, que fomos nós que elegemos o presidente, não foi. Nós somos a minoria, perto de 57 milhões Sim. E, que doutora, elegeram o presidente. eu só quero dizer mais uma coisa aqui. Nós não temos nada contra quem está inscrito naquela entidade. Somos todos colegas de farda. Somos todos colegas de farda. Nós não podemos criar uma cisão entre a classe. Nós não podemos puxar para baixo quem está em cima, mas puxar para cima quem está embaixo. Exatamente. E nós não podemos ser egoístas e criar uma cisão, até mesmo ser antagônicos ao nosso próprio princípio do termo justiça, em detrimento do direito ferido. Nós não podemos criar essa cisão entre nós. Afinal de contas, somos todos colegas de farda, somos de profissão da advocacia. Então, é isso que fique bem claro. A ANB não discrimina os colegas inscritos e dos não inscritos. Todos têm um diploma de formação acadêmica chamado advogado pela lei maior. E é isso que importa. Nós não queremos criar nenhum tipo de constrangimento, mas acontece que quem está inscrito é que cria essa animosidade contra quem não está inscrito. E isto não pode acontecer. Infelizmente, Isso. Tá? E isso nós não podemos admitir. O direito e justiça, quando elas não se harmonizam mais, é dever de cada um de nós lutar pela justiça. Porque o direito nada mais é do que um pacto social criado entre homens. A justiça é divina. A justiça é algo que ninguém precisa dizer que você tem direito à vida, que você tem direito ao trabalho. São 3 princípios básicos que tem no direito natural. Dar a cada um que é seu, viver honestamente e não lesar a ninguém. Isso você não precisa escrever num código de leis para dizer que você tem direito a esses 3 princípios. Isso é natural, direito à vida, direito à liberdade, direito ao trabalho, né? Agora, o que nós estamos assistindo é um assassinato, é uma chacina imposta por uma organização que está desvinculado do ambiente da justiça, apenas cria um direito para si, como um pacto social entre aqueles que estão lá no poder, para excluir aqueles que estão querendo também, com tanto sacrifício que lutaram para se formar, buscar o seu mercado de trabalho competentemente formado nos bancos da academia, ensinado por aqueles que estão inscritos. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Esta razão, porque a ANB também está buscando, através das suas carteiras, a sua visibilidade jurídica, social e principalmente do ambiente do marketing. Nós vamos criar as nossas carteiras, já está em curso, né, para que elas tenham, para que cada portador possa exibi-la como filiado à ANB, né, que faz parte de um seleto grupo do direito, né, que defende acima de tudo a justiça e depois defende o direito. Agora, nada pode estar acima da Constituição, nada, nem mesmo o presidente da República e muito menos os ministros da Suprema Corte, muito menos. Perfeito. É isso, doutora Léo? Sim, exatamente isso. É aquilo que eu sempre falo, assim, quando eu estou perto de um colega que está inscrito nesta entidade, eu sempre, vários ficaram surpresos quando eu apresentei esse arcabouço de documentação, ficaram horrorizados. Eu tenho colegas que não estão pagando mais anuidade para essa entidade, porque ela não prova sua existência de direito. Então, nós precisamos nos prezar pela justiça, pelo direito, e não ficar humilhando o teu colega ali, porque o diploma que ele tem ali é o mesmo diploma que o outro tem. A diferença é que ele está portando uma carteira, um pedaço de plástico, uma funcional, que está escrito advogado, que ele está podendo pleitear, peticionar, entendeu? Enquanto aquele que não tem a tua inscrição está impedido do exercício profissional, ele está fazendo o trabalho para ele. Então, que competência é essa? A competência não, eu sou advogado porque eu estou com uma carteira
dessa entidade na mão. Não, eu sou advogado, você não. Pega o teu diploma e pega o meu diploma. Vamos ver qual é a diferença que tem entre um e o outro? Nenhuma. Todos são advogados com diploma reconhecido, expedido pelo MEC. E todos estudaram a mesma grade curricular e a mesma Constituição Federal. Exatamente a mesma Constituição. Infelizmente, nós somos vítima de um sistema, de um aparelhamento desde 1990. Nós estamos sendo vítima disso. E em 91, pela extinção do decreto 11/91. E em 94, infelizmente, por esse estatuto que revoga o 4215, que não tem sua votação na Casa Legislativa, e também a falsificação de assinatura de Itamar Franco, que está sendo aí investigado. A outra coisa é a Lei 12.605 de 2012, que o próprio MEC ele vai na contramão para essas duas classes profissionais, contabilidade e o direito. O resto, o diploma cumpre a Lei 12.605. Você vai na nota técnica 392 de 2013, na conclusão, lá está escrito qual é a função do Conselho de Classe. E lá ele não faz diferença de nenhum. Sim. Doutor Nelson Cipriani, antes de passar a palavra para o doutor, eu quero ler aqui do Alailson, MP, a alegação de que o exame da OAB atesta... Seu áudio cortou, doutor. Cortou, doutor. O doutor Alailson está falando que a alegação de que o exame da OAB atesta preparo intelectual após a conclusão de que o curso de Direito não cabe, haja vista péssimo exemplo, trabalhos de muitos inscritos e de juízes e até mesmo de ministros. Isso daí é o que nós estamos colocando aqui, né? Nós pegamos os ministros lá, que tem muitos que são juízes, estão investidos daquela função, daquele cargo público, tá? São advogados, e é o que nós falamos aqui, as aberrações jurídicas das decisões. Que saber ilibado, que advogados foram esses que foram inscritos e são inscritos? Quando eles tiram as vestimentas de juiz, eles vão exercer a advocacia. É o que nós estamos acabando, nós falamos há pouco aqui. Né? Eles estão investidos de um cargo público que não é da profissão. A profissão da advocacia nasceu com o diploma da formação do graduado em Direito, com o diploma reconhecido. Ali nasceu o advogado. Não é a entidade de classe quem diz que é o advogado ou profissional. Olha, nós temos aqui um manifestante lá da cidade de Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul, que é o Volmir Correia. Diz ele, não sou advogado, mas o que mais vejo é muitos que são formados pela Faculdade de Direito e estão trabalhando para quem tem OAB. É isso que nós acabamos há pouco sustentando. O doutor Durval Ribeiro também diz que a Constituição Federal nos dá o direito a trabalhar. No entanto, o aparelhamento é muito firme. O trabalho nosso é incansável e vamos vencer. Tenha certeza disso, doutor Durval. Com certeza. Com certeza. Nós vamos remover as pedras e fazer delas o nosso pedestal de glória. Doutor Nelson, a palavra é sua. Doutor Nelson. Beleza. Eu vi vários colegas dizendo que se sente qualificado para ser advogado. E eu concordo, porque todos nós que temos o diploma, nós somos qualificados para exercer a função de advogados. Caso não fosse assim, a faculdade não nos daria o diploma, né? Porque todos, eu acredito, pelo menos, que a maioria dos colegas tiveram o currículo aprovado pelo MEC nas faculdades, certo? Porque se a faculdade não tivesse um currículo adequado para a formação
profissional do estudante, ela não receberia também autorização do MEC para funcionar. Então, todos nós, quero dizer aí para os colegas, que todos nós somos advogados, né? Porque a Constituição, que é a lei maior, também nos dá esse direito, nos diz, a lei 12.605, ela não está sendo cumprida, mas será, pela fé, né? Eu já estou vendo que ela será cumprida. Eu acredito que o Ministério da Educação ele vai fazer cumprir essa lei em breve. Tenho esperança. Tá? Então, nós temos várias situações de comprovação acadêmica. Né? Além do currículo, além dos 5 anos dentro da faculdade, nós tivemos o estágio, né? Esse estágio era um estágio remunerado, obrigatório. Supervisionado. Que todos nós tivemos que fazer o estágio. E passamos, nós recebemos do estágio. Travou. A obrigatoriedade do curso foi a curricular. Instituição que nos garante o nosso direito de trabalho. Então, eu quero dizer aos colegas, a luta com certeza. Vamos lá. Doutor Carlos Nogueira. Pois não. A palavra é sua. Eu só queria externar aqui, tá? Para que os advogados que passaram na OAB não se sintam menosprezados ou não venham a nos menosprezar, porque a nossa intenção é apenas o quê? O direito de trabalhar conforme consta na Constituição. Tá? E, se puderem, eu acredito que é possível, que sejam mais atenciosos para com nossos colegas e acreditem que nós somos profissionais iguais a eles. Entendeu? Para que não haja essa diferença, essa briga, porque você chega ali e diz assim, eu sou bacharel, tá aí, o problema é seu, você não passou porque você é burro. Não se trata disso, entendeu? Simplesmente, Deus, por exemplo, não me deu a bênção de ter aquele momento de gabaritar aquela prova. Muitos tiveram, parabéns, jamais vou menosprezá-los, pelo contrário, se depender de mim e puder ajudar, estarei sempre aqui, entendeu? Ou aonde for, com um pouco de conhecimento que eu sei que eu tenho bastante, para poder ajudá-los de qualquer forma. Só de juizado especial, aqui no Paraná, eu tive 15 anos. Juizado civil e juizado criminal. Vara precatória, criminal, também trabalhei muito. E voluntariado, aonde quer mais estágio que esse, gente. Entendeu? Então, só isso que eu queria externar, doutor. Perfeito. Doutora Leonice, eu gostaria, nós estamos chegando no final da nossa live, eu gostaria que a doutora falasse agora, desse uma pincelada rápida em nossa carteira. Como é que anda? O equipamento já foi adquirido, nós fechamos hoje o contrato de compra, né? Vai ser entregue, a máquina vai ser entregue em São Paulo, aí para você ir na capital, em São Bernardo, e agora estamos aguardando o layout da carteira, isso, né? Isso, hoje eu conversei com a empresa, né? Ela está preparando a arte da carteira, e aí ela vai encaminhar a arte da carteira, se ela tiver tudo nos conformes, aí será aprovada a arte, e aí vai para a fase da confecção, né? Das carteiras pré-impressa. Aí, ela estando pronta, as carteiras elas vão serem entregues, e aí nós vamos também fazer o agendamento, que é do treinamento, né, da empresa que foi adquirida o equipamento. Ela vai dar um treinamento. Por quê? Porque existe lá dentro toda a configuração, layout, desenvolvimento, para desenvolver a impressão, né, através do ribbon, que vem no equipamento, que é colorida. Aí sim, depois que nós tivermos com isso daqui, nós vamos fazer o quê? O TI também vai desenvolver um pedido dentro do site, que é da aquisição da carteira, e também um termo de responsabilidade. Por quê? Porque todos têm que estar cientes que estão
vão estar com uma carteira na mão, neste momento, que é uma carteira de filiação de identidade de validade nacional, ANB, né? Mas, em breve, nós vamos também poder utilizá-la, sim, como uma carteira funcional. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, complementando aí o que o doutor Nelson estava falando. Doutor Nelson, quando nós adentramos ao curso de Direito, nós temos lá os nossos professores, muitos deles são juízes, desembargadores, delegados, são mestres, não são? São, né? Totalmente. Muitos deles dão cursinhos preparatórios. Agora, me diz uma coisa, qual é a competência desses professores que estão nos ensinando? Será que somos nós que somos uns lesados e depois de graduados não temos competência? Ou será que nós fomos doutrinados nas cadeiras acadêmicas por esses especialistas? Na verdade, doutora, esse tipo de comportamento que nós estamos assistindo hoje tem um grande grau de comprometimento com aqueles que saem das universidades, dando aula inscritos na instituição que supostamente estaria representando-os, e fazendo não só ensinando, mas fazendo uma lavagem cerebral. Vocês estudem para a prova, vocês estudem para fazer o exame da OAB, e não dizem para você estudar para ser um advogado, na verdadeira acepção da palavra. Dr. Carlos Matira, nosso segundo suplente do Rio de Janeiro, grande abraço, meu irmão. Ele está falando aqui, parabéns pelo ótimo trabalho, Deus abençoe muitíssimos. E a Juliana Magalhães também está nos acompanhando aí, a de Brasília. Boa noite a todos. Um fraterno abraço, doutora Juliana. A doutora Juliana Magalhães foi aquela menina que secretariou a mesa no primeiro Congresso Brasileiro da ANB em Brasília. Então, seja muito bem-vinda, doutora Juliana, muito honrado estar presente aqui entre nós. Então, só para concluir, doutora, essa questão da carteira. Pedimos para que todos encaminhem uma foto 3x4, aqueles que querem fazer a carteira, assim que estiver pronto e disponibilizado a arte, nós vamos dar início à emissão das carteiras. Todo o trabalho será realizado em São Paulo, né? Aí com a ANB da capital paulista. E nós vamos, por conta desse suporte todos, aqui na Secretaria-Geral da ANB, criar toda a estrutura para que sejam emitidas e criar uma logística de entrega. E como vai funcionar isso, doutora? Então, isso daí já tem é contratado, né, com o próprio Correio, ela já está toda apurada dentro do custo de aquisição da carteira, que vai estar disponível lá no site, o porte de remessa, né? Então, aí será assim, é um lote, e na medida que for expedindo as carteiras, elas vão sendo envelopadas, eu aporto, elas levo até o Correio, e o Correio encaminha no domicílio, no endereço de cada um. Ao chegar lá, com certeza, vai ter, né? Hoje, na maioria dos locais, não existe mais você estar assinando um AR. Espera aí que eu tenho um convidado que está pulando aqui, ó. É o gato do meu filho. Ainda está mordendo meu pé. Aí, deixa eu só fazer uma saudação, doutora, ao meu nobre irmão, doutor Antônio Xavier, que está lá em Portugal, está aí na sua tela, acompanhando as lives, quase que todas as lives semanais. Mano, velho, grande abraço fraternal e muito grato pela sua presença em cada live aqui da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Nós sentimos muito honrado, meu irmão. Deus, o grande arquiteto, te proporcione luz e sabedoria aí na terra portuguesa. Prossiga, doutora. Deus abençoe, doutor Xavier. Doutora Nós estávamos falando com ele. Doutora Eunice, só uma parte. Para que não congestione os seus horários, só avisem aos colegas associados que vai haver uma comunicação da senhora do Dr. Carlos Schneider para a efetivação da foto, que senão a senhora vai receber milhões e milhões e milhões de comunicados perguntando quando é que vai ser, quando é que vai poder. Então já deixe claro, entendeu? Para que a senhora possa trabalhar, porque senão a senhora não consegue trabalhar. Não, assim que começar a aquisição, ela vai ter uma ordem de pedidos, né? Sim. Então, elas vão ser expedidas nesta ordem. Na medida que for
sendo portada, vai ser atualizada uma listagem e nós vamos manter informado aquelas carteiras que já foram remetidas. Ó, Entendeu? doutora, só um pouquinho, eu preciso fazer esse comentário à parte. Vocês me permitem, desculpa interromper o raciocínio da doutora Léo. O que diz o artigo 5º inciso 13 da Constituição Federal? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. Qual é a lei? O que diz o artigo 48 que o doutor Júlio César Carneiro de Oliveira fala aqui, ó? Os diplomas de cursos superiores reconhecidos quando registrados terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. Ponto. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Marco Aurélio de Mello, disse que a lei a ser utilizada para amparar esse artigo 5º 13 é a Lei 8.906. Que absurdo, gente. Isso é ativismo judicial. Puro ativismo judicial. Então, parabéns, doutor Júlio César, e muito obrigado pela sua contribuição. Nós sabemos o porquê que eles falaram que a lei que estabelece é 8.906, né? Não precisamos ir muito longe para saber o que é, né? Exatamente. Nós já sabemos de toda a verdade aí, né? Então, nós sabemos o porquê que ele disse que é a 8.906. Para finalizar, doutora. Aí vai ser feito dessa forma, né? Nós vamos fazer, assim, todo um organograma. Na medida que as carteiras forem sendo emitidas, ela tem um vínculo do chip com o filiado, e aí aquelas que já forem, vai ter um controle do porte, do envelope, do registro, e nós vamos mantendo atualizado a data que for saindo. Então, não precisa todo mundo ficar assim, até porque nós vamos ter um prazo também de entrega. Não é assim, eu fiz o pedido, eu paguei, eu assinei o termo de responsabilidade, no outro dia a carteira está saindo. Não, claro que nós vamos fazer esse trabalho de uma forma organizada. Saiu o primeiro lote, nós vamos ter lá o registro daquelas carteiras que já foi aportada, foi colocada no correio, e vamos mantendo atualizado, entendeu? Os registros, as carteiras que foram emitidas. Olha, eu vou falar um negócio, tem uma coisa que eu sou muito assim organizada, eu tive num escritório com a doutora Kelly, ela falou assim, nossa, a doutora Léo é tão organizadinha com as coisas. Sou, tá? Eu sou bastante organizada nesse sentido. Então, não tem perigo. Eu não vou ficar muito maluca, não, porque se começarem me sufocar fazendo chamado das coisas, se eu não responder, não entenda isso que eu estou sendo assim, não estou querendo responder, mas não é. Eu tenho meu tempo ali também, dessa parte todinha dessa administração, nós temos a plataforma do Telegram da ANB Nacional também, que eu vou adicionando os novos filiados da ANB, tá? Estou sempre de olho na plataforma, até de madrugada, né? O plantão da madrugada está aqui, tá? Mas tenham calma que aqueles todos que adquirirem suas carteiras vão receber suas carteiras bonitinhas, vamos ter um prazo de remessa, de entrega, e vamos manter essa planilha atualizada, tá? Okay. Na medida que tiver lá, nós vamos disponibilizar, olha, as carteiras que já foram expedidas, né? Aí nós colocamos os nomes lá de quem foi expedido, e vamos mantendo atualizado todos, tá bom? Ok. Deixa só, agora chegamos ao final da nossa live, infelizmente o tempo urge, voa, e a gente nem percebe. O doutor Nelson, infelizmente, eu acho que a internet dele caiu, mas para concluir eu quero dizer que nós recebemos do gabinete presidencial uma informação importante hoje. Ela está aqui com nós. Primeiro nós vamos analisar, e nós vamos, por hora, disponibilizar apenas lá na plataforma da ANB Nacional. Apenas lá. Aqui nós vamos manter essa reserva de informação, porque não é o ambiente adequado para passar esse tipo de material. Então, as notícias são boas. São boas. E nós vamos disponibilizar isso amanhã. Vamos disponibilizar isso amanhã na plataforma da ANB Nacional, lá no Telegram. Nem no WhatsApp não será disponibilizado. E hoje nós protocolamos também um outro expediente junto ao gabinete presidencial com assuntos extremamente importantes, mas nós vamos disponibilizar isso tudo lá no Telegram da plataforma nacional da ANB.
Então, queremos agradecer mais uma vez aqui a doutora Carcilei, sempre presente, né? Trazendo o seu brilho, seus comentários, né? Patriotas Livres, o nosso grande Hermenegildo, lá da cidade, nosso primeiro suplente lá do estado do Piauí, o Sidney Pimentel, que também parece que é contador, Roberto Carlos Elias, um grande abraço ao nosso irmão, o reverendo Adalberto Martins, que é o nosso presidente do Tocantins. Enfim, o doutor Aurélio de Jesus Noleto hoje eu não vi. Mas eu quero agradecer a todos pela presença, a participação de hoje, rogando a Deus que abençoe a todos e que tenha uma excelente semana. E se você achou legal, compartilhe essa live. É importante para que todos saibam que a ANB vem fazendo um trabalho muito sério à frente de toda essa situação que é um ato criminoso, selvagem que fazem com os bacharéis e bacharéis em Direito e também os de Contabilidade. Exatamente. O Que doutor Deus... Sidney, eu falei para ele, doutor Sidney, não se preocupa, porque esse trabalho da ANB, essa petição ao chefe do Estado, também vai atender aos contadores e contadoras da Lei 12.605 de 2012. Tá? Doutor... Então, a ANB está trabalhando não apenas aos impedidos ao exercício profissionais, advogados e advogadas da Lei Maior, tá? Mas aos contadores também. Doutor Nogueira, para a sua despedida, doutor. Bom, eu queria agradecer imensamente o prazer que o senhor me concedeu em fazer parte da live, tá? Dar boa noite aos nossos colegas que estão transmitindo as mensagens aqui e avisar eles, ou lembrá-los que a intenção é ficarmos unidos, sem discussões, né, dentro do Telegram, que eu acho que é desnecessário, tá? E isso aí. Manter o compromisso da ajuda, das doações, não esquecer da mensalidade, porque não adianta você estar com a carteira credencial na mão e em seguida virar as costas e, agora eu tenho, não quero mais. Eu acho que não é por aí. É um trabalho sério, senão não estaria a doutora Leonice e o doutor Carlos Schneider se disponibilizando de todo o tempo deles, que eles têm mais o que fazer, para vir a nos ajudar. E tenha certeza, eu e o doutor Nelson aqui, no Paraná, estaremos à disposição de todos os bacharéis e até mesmo advogados, caso venham nos procurar, para que possamos dar uma luz, dar uma solução e qualquer coisa que venha a nos pedir, com certeza estaremos à disposição. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte na sua gestão, primeira gestão aí no Paraná, viu? Muito obrigado, doutor. Tá certo. Doutor Nelson Cipriani, para suas considerações finais e sua despedida. Doutor Carlos, doutora Leonice, doutor Nogueira, foi um prazer estar com vocês nessa noite. E como diz o doutor Nogueira, nos colocamos aí à disposição de todos os colegas bacharéis que precisarem do nosso ombro, da nossa ajuda. Estamos à disposição. Também convidá-los, né, a fazer parte. Venha junto conosco. A ANB é nossa, a ANB é a que está lutando em favor da nossa causa, né, em favor daquilo que é principal, é primordial, é o trabalho, né? É um direito de todos, né? Todos nós temos o direito ao trabalho. A outra não faz nada disso. Aquela de lá não faz nada disso. Quem vai fazer em prol dos bacharéis é a ANB, pode ter certeza. Então, estamos à disposição, né? Vamos juntos e juntos somos mais fortes. Um abraço a todos, fiquem... Doutor Nelson Cipriani, muito obrigado. Isso, doutor Nelson Cipriani, presidente da ANB Paraná, grande abraço, mais uma vez indo para a segunda gestão, gratidão pela sua dedicação de tempo a essa nobre causa. Saudar também a nossa presidente do estado de Goiás, doutora Ana Rogéria de Goiás, a presidente daquele estado, que junto com a doutora Tânia tem desempenhado um grande trabalho. Doutora Leonice, para suas considerações. Eu só tenho que agradecer aí a presença do doutor Nelson, doutor Nogueira, e a todos os meus doutores e doutoras da minha plataforma ANB Nacional, que eu vou lá, eu brigo daqui, eu brigo de lá, mas eu amo todos vocês, eu só quero a liberdade de todos nós, e eu vou continuar na luta. Eu sou briguenta, sim, mas eu tenho um grande coração.
Beijo a todos. Ok, e aqui chegamos também a doutora Lícia, nossa primeira suplente da Bahia. Grande abraço, Ana Rogéria, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelos convidados que hoje participaram dessa live. Compartilhe se você achar interessante. Desejamos a todos os nossos internautas, de coração, a nossa eterna gratidão. Caminhe com a gente, porque na ANB aqui se faz justiça. Que Deus os abençoe. Na próxima na próxima segunda-feira, estaremos de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais notícias. E olha aqui, ó, está chegando do gabinete presidencial. Vamos deixar para a semana que vem. Grande abraço, muito boa noite, que Deus os abençoe. Amém. Amém.